7 horas mais 32 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. E o Tribunal de Justiça de São Paulo suspende a licitação para a instalação de um novo Centro de Operações Integradas, o COI, em São José dos Campos. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E com 20 casos suspeitos, São José reserva uma ala exclusiva para pacientes de coronavírus no Hospital da Vila. E o destaque esportivo é seu, João Bosco. No jogo da vida, a defesa é a melhor tática. E mais, Secretaria de Administração Penitenciária informa que 108 fugitivos foram recapturados após rebelião em Tremembé. E hoje nós teremos como convidado nos estúdios o diretor da Vigilância à Saúde de Jacareí, o engenheiro sanitarista, o Ricardo Buchaú. Vamos falar tudo sobre o coronavírus, sintomas, dicas importantes hoje. E também informações do PROCON. Tá faltando álcool gel? Subiu o álcool gel? O que o PROCON pode fazer? A diretora do PROCON de São José dos Campos participa conosco também a partir das 8h30. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 34 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 18 de março de 2020, uma quarta-feira. Jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A reportagem é de Ana Lúcia Ferreira e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote os telefones para contato em 3954-3010 ou 3011 e o nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar a quarta-feira, vamos então com informação do tempo. Segundo o CPTEC, hoje o dia clareou às 6h05, vai escurecer às 18h14. Probabilidade de chuva hoje é de apenas 20%. Temperatura vai fazer calor hoje, hein? 29 graus, temperatura máxima. Probabilidade de chuva, segundo o CPTEC, é de 80%, mas no período da tarde, hein? Olha só, nesta quarta-feira, a maior parte do dia terá predomínio de sol entre poucas nuvens na região, o que fará com que a tarde seja de temperaturas elevadas e sensação de calor. A partir da tarde vai ocorrer o aumento da nebulosidade e pancadas de chuva típicas do verão, aquele pancadão, né? Com curta duração, mas que poderão ser fortes em alguns pontos da região. Estradas. Atenção, motorista, vamos então atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, bom dia, Doni, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí a Rádio Mensagem. Hoje, quarta-feira, vamos direto aí para as estradas da nossa região. Nosso boletim hoje é mais rapidinho, justamente por conta dessa baixa movimentação já muito significativa aqui nas nossas estradas. Isso tudo por conta já da permanência mais constante de pessoas nas suas residências, né? Por conta também desse prévio recesso aí escolar, por conta também do coronavírus, tudo isso impacta diretamente o trânsito. A gente tem aí, por exemplo, para dar um exemplo para o nosso ouvinte, as imagens da cidade de São Paulo, né, das principais ruas da cidade de São Paulo, nós acompanhamos também bem mais vazias. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia também, a informação que vem da MTU, principalmente na região metropolitana de São Paulo, é de uma diminuição aproximada de 20% já do uso de trens, metrôs e ônibus também dessa região. Então isso impacta lá e impacta aqui também. A gente já tem um trânsito mais tranquilo na rodovia Presidente Dutra, sem pontos de dificuldade para o motorista, que faz um bom caminho nesse momento de São Paulo até o Rio de Janeiro, com exceção de um ponto, mas aí no Rio de Janeiro, mais longe aqui da região do Vale do Paraíba. Para quem está saindo de Jacareí e vai no sentido de São Paulo, apenas uma pequena dificuldade na chegada a São Paulo em Guarulhos, mas como eu disse, o trânsito é bem menos intenso do que os dias habituais. Mercado financeiro. 7 horas mais 37 minutos e o governo federal
vai solicitar ao Congresso que aprove o reconhecimento de estado de calamidade pública no país, com efeito até o dia 31 de dezembro deste ano. O que muda, né? Essa é uma lei, tem uma previsão desse artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que muda aí o governo pedir aí estado de calamidade pública? Dispensa a União do cumprimento da meta de resultado fiscal prevista para este ano, que é de déficit primário de 124 bilhões de reais. O estado de calamidade pública também suspende obrigações de redução de despesa com o pessoal quando este gasto ultrapassa os limites previstos na própria lei. Esporte. 7 horas mais 38 minutos. Vamos abrir a página esportiva. Será que ainda tem algo, uma ligação com o esporte? Mas o nosso poeta sempre dá um jeito. Alô, Bosco, muito bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes do Jornal da Mensagem. É uma satisfação, não é um risco. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. E é um privilégio tê-lo conosco aqui, viu, Bosco? Viu? Obrigado. Aliás, como eu falei, né? Você poderia ter feito o home office. Ter feito de casa, né? Mas ver os amigos é sempre bom. Isso, é importante. Frase do dia. 2 rápidas. Vamos lá. Desejar saúde, proteção, prosperidade ao outro também quer dizer amor. É da jogadora das palavras e profissional da música, Vanessa da Mata. Bacana, hein? Legal. E eu diria, amigo não é o que lamenta depois não ter dito, mas o que diz para não precisar lamentar depois. Eu. Bacana, hein? Bacana. Muito legal. Profundidade hoje nessas 2 frases aí, dessas frases do dia. O Bosco, bola não tá rolando, bola não tá indo ao cesto, as raquetes estão paradas, os caiaques estão às margens. O que é que você preparou pra gente aí? Olha, estamos aqui hoje para falar de esportes. Temos que dizer que o inimigo não usa uniforme. Não tem torcida a favor. O inimigo joga silenciosamente. Aproveita a nossa distração do nosso pouco caso, do nosso desleixo, da nossa ignorância, e não devemos subestimá-lo. Senão, perdemos o jogo da vida. Ele vem fazendo vítimas, jogando sujo, não respeitando ninguém, o time dos velhos e o time dos moços. Na China, o povo teve que ficar dentro de casa, sem ônibus, sem metrô, sem escola, recluso para tentar vencer o inimigo. Está vencendo. Não satisfeito com seus estragos, o inimigo voou para a Itália, onde venceu grandes empresas, tirou vidas, o Papa parou missas, esvaziou praça, como a Praça de São Pedro, fechou 900 igrejas. Aqui a CNBB orientou que a comunhão da Eucaristia fosse dada nas mãos e não na boca, como é de costume. O inimigo suspendeu aulas, colocou as Forças Armadas de prontidão, parou todos os campeonatos e competições outras. O inimigo silencioso chegará aqui com força total, avançando, tentando ganhar terreno pelos flancos do campo na busca dos nossos pontos fracos. E o Covid-19 tentará burlar a nossa defesa, que tem que estar atenta e forte. Não podemos perder esse jogo por pouco caso, por defendermos mal, estamos sendo avisados como ele joga sujo. Não podemos subestimar o inimigo. Tudo é perigoso. Tudo é divino, maravilhoso. É preciso estar atento e forte. E contrariando Caetano, é preciso temer a morte. Atentos às recomendações médicas, devemos ficar em casa, evitar aglomeração, lavar as mãos, desinfetá-las. Temos que acreditar nisso. A justiça parou, os aviões pararam, os carros rodam poucos e lentos, o comércio está quase vazio, os médicos estão alertas. Temos que fazer a nossa parte, amigo. O inimigo é sorrateiro, mortal, e estamos no mundo mesmo e no mesmo quintal. O mundo parou. Seremos nós amigo dos nossos amigos da vida? Ou vamos morrer abraçados com o inimigo? No panorama desse jogo de vida e morte, eu digo, se você não precisa ir, não vá. Se você pode ficar, fique. Se você acredita, se cuide.
Se você não acredita, não duvide. Se você tem dúvida, acredite. Em 1977, o mago Raul Seixas previu, sonhou e escreveu: esta noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou. Eu sonhei o dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. O guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. E nas igrejas, nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir para a guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar. Esta noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou. Acordei. Tá aí o poeta Bosco, olha, mais uma vez, ou seja, superando as expectativas, né? Com as suas palavras aí muito fortes. E esperamos que a gente possa fazer das suas palavras aí ações a partir desse momento, né? É uma questão de cidadania, uma questão de consciência, como você disse, né? Não tem quem vai perder, quem vai deixar de faturar, mas a vida é uma só, né? Temos que preservar a vida. É. Sem vida não conquista-se mais nada. Se você não acredita, não duvide. Se não acredita, não duvida, né? Vamos voltar daqui a pouco com notícias do esporte. Tá bom, então. Vai achar alguma coisa do esporte lá, você? Tem, sempre tem. Não vai falar do Neymar, o Neymar não é esporte, não. Tá bom? Tá bom? Parabéns mais uma vez, meu Brusco. Obrigado aí, viu? 7h mais 46 minutos, 7h46. Deixa eu só destacar aqui, olha, que a Prefeitura de Jacareí, através aí da Secretaria de Saúde, informou que o município segue sem nenhum caso confirmado de coronavírus, o Covid-19, e os casos suspeitos continuam totalizando 14 aqui em Jacareí. Em São José são 20 casos suspeitos. Também, graças a Deus, ainda nenhum caso confirmado, hein? Os pacientes encontram-se em suas casas aqui em Jacareí, contam com um acompanhamento domiciliar. Todos os casos em Jacareí são leves. A medida vai evitar aí, segundo a Secretaria de Saúde, está também organizando para retirar as pessoas com 60 anos ou mais de todas as unidades de saúde, oferecendo atendimento da equipe de saúde a domicílio. A medida vai evitar que os idosos fiquem expostos a riscos e ajudará a diminuir a aglomeração nas unidades. Também destacando aqui que foi decidida aqui em Jacareí a suspensão das férias dos profissionais de saúde, a exemplo do que fez o governo do estado de São Paulo. E as unidades de saúde 12 horas dos bairros Cidade Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázaros passarão a atender das 7 às 10 da noite, hein? Das 7 às 10 da noite. Por isso que ontem eu falei muito dos profissionais da área de saúde, parabenizando os profissionais da área de saúde e, logicamente, colocando-os em nossas orações, os profissionais de saúde, por conta aí desta força que eles têm de ir para a frente dessa batalha aí, para poder nos dar aí um condicionamento melhor de vida também. E ainda falando sobre o Covid-19, pesquisadores brasileiros estão em busca da vacina, hein? As informações com Ana Lúcia Ferreira.
Pesquisadores brasileiros começam o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus, mas a estimativa é que não saia em menos de 1 ano e meio. Quem explica é o coordenador do projeto, Jorge Calil, que é diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. É muito difícil você conseguir ter uma coisa pronta menos de 1 ano e meio, 2 anos. É impossível, porque não só você tem que fazer o teste, primeiro in vitro, depois você vai trabalhar em animais pequenos, depois animais maiores. Depois você tem que desenvolver industrialmente essa sua proposta que você vai fazer, quer dizer, você tem que produzir em boas práticas de laboratório para que possa ser injetado em gente. Aí você faz todos os exames com essa formulação final, todos os pré-clínicos, ou seja, você injeta em diferentes espécies animais para ver se não dá problema nenhum. Aí você começa a testar em humano. O especialista explica que o modelo da vacina é diferente dos projetos de pesquisadores de outros países. Enquanto isso, as recomendações para afastar o vírus e se proteger continuam as mesmas. Lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e, quando você for tossir ou espirrar, sempre cobrir a boca com um lenço de papel e, em seguida, higienizar as mãos. Países como os Estados Unidos, Alemanha, Austrália e China também estão desenvolvendo pesquisas para vacinas contra a doença. É isso aí, estamos aí na torcida, em oração, para que essa vacina possa ser concretizada o mais rápido possível também aqui em nosso país, né? Aliás, não há nem briga de qual país vai conseguir primeiro aí essa vacina. É importante que a vacina seja disponível para todo mundo, né? Sem exceção, né? Sem para pessoas A ou pessoas B. 7h49, a Justiça condenou a Prefeitura de Jacareí a pagar a indenização de R$100 mil pela morte de uma criança em uma creche municipal. Esse caso aconteceu em 2014, vocês devem se lembrar, quando um menino de 3 anos, naquela oportunidade, engasgou com a merenda, né? Merenda escolar, e morreu. Essa decisão cabe recurso. O menino, ele morreu no dia 2 de abril de 2014, enquanto fazia o lanche na creche no bairro Bandeira Branca. Segundo os laudos do Instituto Médico Legal, ele engasgou com um pedaço da salsicha e teve asfixia. A decisão do dia 3 de março condenou a gestão a pagar a indenização de R$100 mil, além de uma pensão pelo que a Justiça entende como o período em que a vítima trabalharia até 2075. A família tentava a indenização de R$300 mil pela morte e, segundo o advogado da família, os parentes vão recorrer da decisão na tentativa de aumentar o valor pago pela morte. O advogado alega que a criança não teve o socorro adequado. Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que vai recorrer da decisão sobre esta triste fatalidade. O menino estava matriculado há 3 meses na creche do bairro Bandeira Branca quando o acidente aconteceu. O menino lanchava com colegas no intervalo quando engasgou com a comida. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 51. Ana Lúcia Ferreira chegando com as informações, pois não, Ana? Sim, Doni, com 20 casos suspeitos, a cidade de São José reserva agora uma ala exclusiva para pacientes com coronavírus no Hospital da Vila. A Prefeitura de São José dos Campos informou nesta terça-feira que o Hospital da Vila vai reservar uma ala para atendimento exclusivo de futuros ou possíveis pacientes do SUS infectados com o novo coronavírus, que necessitarem eventualmente de internação e tratamentos intensivos. Esta ala deve ser totalmente isolada dos demais setores do Hospital Municipal, evitando assim que outros pacientes possam ser infectados. Será uma unidade completa para atendimentos de emergência com um pronto-socorro separado, enfermaria e também UTI. Lembrando que ainda não há casos confirmados em São José, Jacareí e toda a região daqui do estado de São Paulo. 7h mais 52, 7h52. Vamos a um breve intervalo, a gente volta já já. Hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios o Ricardo Bochaú, ele que é o diretor da Vigilância e Saúde, para nos dar dicas sobre o Covid-19, casos e dicas importantes sobre sintomas, enfim, tudo que você quiser saber hoje para perguntar aqui no nosso Jornal da Mensagem sobre o Covid-19 com o Ricardo Bochaú, que estará conosco dentro de alguns instantes. E também do PROCON, né?
Tem muita gente aí já subindo preço, escondendo álcool gel. E a Jaqueline Bueno Inácio, diretora do Procon de São José, vai participar conosco também a partir das 8h30. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 54 minutos. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quarta-feira, hoje 18 de março de 2020. Lembrando que amanhã é dia de São José, hein? Dia 19 de março, né? Dia de São José, padroeiro aí da nossa Diocese de São José dos Campos, hein? Vamos então a algumas manchetes de alguns jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo destaca: São Paulo tem a primeira morte por coronavírus. O estado de São Paulo, primeiro morto por coronavírus no país, estava fora da lista de infectados. Correio Brasiliense: Ibanez decreta ponto facultativo no governo do Distrito Federal. O estado de Minas: casos disparam em Minas Gerais, vírus já circula em Belo Horizonte. O Diário de Pernambuco: confirmado o primeiro caso de transmissão comunitária. Tribuna do Norte: suspensão de aulas no Rio Grande do Norte atinge mais de 1 milhão de pessoas. Valor Econômico: Planalto pedirá ao Congresso que reconheça estado de calamidade pública. Jornal O Globo: após a primeira morte por coronavírus, governo pede estado de calamidade. E os jornais regionais destacam: o Vale, coronavírus ameaça parar a região do Vale do Paraíba. As ações Embraer registram queda. E o Diário de Jacareí destaca: decreto de Isaías suspende o pagamento de dívidas municipais pelo prazo de 30 dias. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Vamos então com a Ceci Souza, Minuto Ceci RH. Minuto Ceci RH. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Você sabe como ser um candidato diferenciado? Bom, um candidato criativo, sem dúvidas, desperta interesse do recrutador. Uma dica bacana: ao enviar seu currículo, mande também um vídeo de no máximo 2 minutos falando um pouco sobre você e por que se encaixa no perfil daquela vaga ou porque quer trabalhar naquela empresa. Faça o teste, hein? Vamos para as vagas. Vendedor externo, residir em Jacareí ou São José dos Campos, experiência em vendas externas e ensino médio completo. Enviar currículo para currículo@ccrh.com.br e colocar no assunto do e-mail vendedor externo. Outra vaga: assistente financeiro, local de trabalho São José dos Campos, experiência em contas a pagar e receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, emissão de notas e boletos, possuir Excel avançado e ensino médio completo. Envie seu currículo para currículo@ccrh.com.br e coloque no assunto do e-mail assistente financeiro. Vamos para o Contrate-me. Silvia Regina de Carvalho, moradora de Jacareí, ela procura emprego de repositora. Se você tem uma oportunidade para a Silvia, entre em contato no telefone 98125 3062. 98125 3062. E o Aquino Aparecido da Silva, também morador de Jacareí, ele procura emprego na área de segurança do trabalho. Telefone do Aquino: 99160-9295. 99160-9295. Tem alguma dúvida sobre processos seletivos, entrevistas de emprego ou quer ser anunciado no Contrate-me também? Acesse ccrh.com.br. Minuto Ceci RH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual, curso de ensino à distância, Jacareí. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual é comprometida com o ensino de qualidade. Você conta com diversas opções de cursos de graduação e pós-graduação EAD. Tudo isso com conteúdo disponibilizado nas mais modernas plataformas online.
Inscreva-se e garanta já a sua vaga. Polo de Jacareí, Rua Leonor Chaves Dias, número 51, Centro. Mais informações, ligue 39620089. 7 horas mais 59 minutos, 7h59. Olha, shoppings aqui da nossa região já anunciaram na tarde de ontem que farão mudanças no horário de funcionamento como forma de prevenção à pandemia de coronavírus, o Covid-19. As mudanças passam a valer a partir desta quarta-feira, com os atendimentos sendo realizados, a maior parte deles, de meio-dia até as 8 horas da noite. Então tem que se precaver aí em relação aí aos shoppings que você frequenta, hein? É por conta aí da redução do número de pessoas também nas ruas. Então é importante. A partir de hoje já, os shoppings começam também a ter uma alteração no seu funcionamento para justamente reduzir o fluxo de pessoas nas ruas. Muita gente deve se questionar, né, o porquê da redução aí das pessoas nas ruas. E ontem mesmo o próprio Sindicato dos Metalúrgicos também tem trabalhado junto às empresas para reduzir ou até mesmo mudar a questão aí de alguns turnos para reduzir o número de pessoas que irão trabalhar nesta região metropolitana do Vale do Paraíba também. Então isso é importante. A Itália, né, que é o grande exemplo, embora de uma população bem menor que a do Brasil, muito menor, mas o exemplo fica e nós temos que aprender com esse exemplo, né? Ou seja, a Itália menosprezou o coronavírus, infelizmente, e agora a situação está complicada lá. E o Brasil está tomando algumas medidas mais duras, principalmente os estados, as medidas mais duras para poder aí amenizar todo o problema. E o programa de apadrinhamento afetivo abre inscrições na segunda-feira. As informações chegando com Ana Lúcia Ferreira. A partir desta semana, a Prefeitura de São José, em parceria com o Instituto Fazendo História e também a Vara da Infância e da Juventude, abre as inscrições para o primeiro encontro de pretendentes a padrinhos afetivos de crianças e adolescentes que vivem hoje em abrigos na cidade de São José. Nós vamos entender melhor esse assunto com a Quitéria Freitas, que é assistente social da Prefeitura. Quitéria, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos começar explicando então essa possibilidade, né, de apadrinhamento. O que faz exatamente um padrinho das crianças que estão nessa situação? Olá, Ana Lúcia e os ouvintes da Rádio Mensagem. É um programa importante porque é voltado para o atendimento de crianças e adolescentes que não estão na fila de adoção e não estão e perderam o pátrio poder, ou seja, são crianças que vão ficar no abrigo por longo período. Então, esse programa está dentro da Política Nacional de Criança e Adolescente, né? E ele é voltado para pessoas interessadas em ser padrinhos ou madrinhas dessas crianças, né? A faixa etária a partir de 7 anos, e que tenham tempo e interesse de estar acompanhando no desenvolvimento dessa criança, né? No fortalecimento desse vínculo familiar e comunitário, né? E proporcionando para a criança uma oportunidade, porque você abre mais uma porta, né? Para esse período que a criança está dentro do abrigo, mas que ela precisa de apoio. E esse apoio, ele pode ser da comunidade. Então, o que nós estamos pretendendo, junto com o Instituto Fazendo História, né, trazer essas pessoas interessadas, né, e vão passar por um processo de capacitação. São 6 encontros que eles vão participar. Nesse primeiro encontro, que é a palestra, eles vão receber todas as orientações em relação a como é que funciona, né? O compromisso desse padrinho, que é importantíssimo, porque ele se torna uma referência para essa criança ou para esse adolescente, né? E aí, junto também, nós estamos envolvidos com a Vara da Infância e Adolescência, que o programa está vinculado à Vara. Então, é uma parceria entre a Vara da Infância, a Rede de Abrigos, né, o Instituto Fazendo História, que é um instituto aí de São Paulo, que está credenciado pelo CONDECA, pelo Conselho Estadual de Criança e Adolescente, para dar essa capacitação, e a comunidade de São José dos Campos, que a gente espera, né, que seja participativa e que tenham pessoas que possam, né, trazer esse benefício para essas crianças e adolescentes.
É claro que existe todo um caminho aí para fazer esse apadrinhamento, né? A Quitéria está passando para a gente as informações, questões também burocráticas, esses encontros que vão começar a acontecer a partir de agora, né? As inscrições estão abertas. Mas eu gostaria de saber, Quitéria, qual que é a principal qualidade, o principal atributo desse padrinho, desse pretendente que deve trabalhar com essas crianças do ponto de vista afetivo? O que essa pessoa não pode deixar de ter? É muito importante que essa criança venha, né, essa pessoa venha com a questão da afetividade com essa criança, com esse adolescente, né, que ele vai ser padrinho ou madrinha. Assim como a gente tem o nosso padrinho e madrinhas, né, que estão na nossa vida, esse também vai corresponder nessa questão de tá tendo um cuidado, vai fortalecer essa criança. Se ela quer fazer um curso, então ele vai ter esse acompanhamento, né, para o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, né. Se ele quer fazer uma atividade cultural, ele vai poder também estar acompanhando para essa atividade cultural ou uma atividade de lazer. Então, é uma pessoa em que essa criança adolescente, ela vai poder contar na questão afetividade, né? Nessa questão de estar junto, de estar orientando, de estar próximo dessa criança e adolescente. Muito legal. Olha, lá no site da Prefeitura tem um material muito bem escrito com todos os detalhes para você que quer ser padrinho de uma criança que está nesse perfil, inclusive com os requisitos, né? É necessário ter aí um mínimo de 25 anos de idade e estar dentro aí de uma disponibilidade afetiva e também burocrática, né, para lidar com todas as questões que envolvem esse processo. Lembrando, a gente não está falando aqui de adoção, a gente está falando aí de uma aproximação dessas crianças que infelizmente não estão na fila de adoção, né, mas esperam por referências adultas, boas referências, para que elas possam ter aí um futuro próspero, se Deus quiser. Quitéria, muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês pela iniciativa. Eu que agradeço, né, agradeço a Rádio Mensagem aí, aos ouvintes, e a gente conta com a participação da comunidade nesse processo. Muito obrigada, viu? De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. 8 horas mais 6 minutos. E a partir de agora a gente abre espaço para falarmos sobre o Covid-19, coronavírus, e especialmente aqui em Jacareí, com informações detalhadas. Então você fique muito bem à vontade aí para poder fazer a sua pergunta, o seu questionamento pelo nosso WhatsApp, ou até mesmo pelo nosso telefone. Quem está conosco hoje é o engenheiro sanitarista, que é diretor de Vigilância e Saúde aqui de Jacareí, o Ricardo Buchaú, que vai nos dar dicas importantes sobre o Covid-19 e também sobre a dengue. Nós estamos baixando a guarda, então também sobre a dengue. Nós vamos então agora conversar com o Ricardo Buchaú e você também pode participar conosco também. Ricardo, obrigado por estar conosco nesta manhã de quarta-feira. Muito bom dia, hein? Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Nós aqui agradecemos mais essa oportunidade de conversar com a população. Atualizando os números de casos suspeitos em Jacareí, agora às 8h07 da manhã, quais são os números, Ricardo? Nós continuamos com os mesmos números de ontem e de anteontem. Nós temos 14 casos suspeitos. Foram 30 notificações ao todo, 13 delas foram excluídas, 14 são suspeitas e 3 que entraram de ontem para hoje, durante a noite, estão sob investigação. O que são casos suspeitos? Caso suspeito é uma situação conceitual definida pela Organização Mundial de Saúde e referendada pelo Ministério da Saúde. São duas situações em que a pessoa se enquadra neste caso. A primeira delas é quando ela apresenta febre e um outro sintoma de dificuldade respiratória. E, além disso, ela esteve em uma região onde existe circulação local autônoma do vírus. Juntando essas duas coisas, febre e sintoma respiratório, e mais o fato de ter estado nos últimos 14 dias do diagnóstico numa região de circulação do vírus, isso caracteriza o caso suspeito. Existe uma segunda situação em que a pessoa pode ter apenas um sintoma, ou febre, ou algum sintoma de dificuldade respiratória. E, além disso, embora não tenha estado num local onde o vírus está circulando, ela teve contato próximo com uma pessoa
que é confirmada como caso de coronavírus, ou pelo menos caso suspeito também. Aí essa pessoa, neste caso, passa a ser suspeito também. São essas duas condições que caracterizam o caso suspeito. Olha, tamanha a importância do assunto hoje, nós também estamos abrindo espaço para o nosso Facebook. Estamos também ao vivo no nosso Facebook, né, Ana? Sim, Doni, estamos ao vivo no Facebook e você hoje envia sua pergunta, sua participação excepcionalmente somente pelo WhatsApp, tá? 97411-0125, vamos aí até perto de 9 horas da manhã, aproveitando também todo o conhecimento que o Ricardo tem em relação ao coronavírus, né? Explicando e entendendo também como se dá essa doença. Ô Ricardo, a gente começou a falar de coronavírus, depois mudou para Covid-19. O que tem de diferente nisso? Na verdade, coronavírus foi o nome dado inicialmente porque este vírus que surgiu agora, ele é a 7ª cepa de uma família de vírus. Essa família de vírus foi descoberta em 1960. As primeiras 4 cepas são cepas mais leves, menos agressivas e que provocam um simples resfriado ou não provocam sintoma nenhum. Perdão. É bastante provável que várias pessoas convivam com essas cepas e nem sabem disso. Posteriormente, em 2002, surgiu uma 5ª cepa, que provocou a epidemia de SARS. Essa epidemia foi muito grave, com índices de letalidade elevados, e ela durou de 2002 para 2003. Já em 2004, e desde essa época, não há registro de nenhum outro caso, o que significa que nós podemos pensar na hipótese desse vírus ter sido extinto, porque não tem nenhum caso nos últimos 16 anos da SARS. Surgiu depois uma 6ª variedade desse vírus que provocou a MERS, uma epidemia parecida no Oriente Médio. Essa foi a mais grave de todas em termos de índice de letalidade, gravíssima. Boa parte, mais de 30% das pessoas que pegavam a doença morriam, iam a óbito. Esse coronavírus que surgiu agora, foi chamado inicialmente de novo coronavírus, porque é uma 7ª cepa que surgiu também na China. Com relação ao nome, o nome do vírus é SARS-CoV de coronavírus 2. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Covid-19 é o nome da doença. Internacionalmente, o nome é esse, porque é uma abreviação do nome em inglês dela, Coronavirus Disease de 2019, por isso ficou Covid-19. Então, Covid-19 é o nome da doença, não é o nome do vírus. O nome do vírus é SARS-CoV-2. Pela tua experiência, a velocidade que esse Covid-19 tem incomodado aí o mundo, vocês também, como cientistas, têm se assustado com isso? Na verdade, o que chama atenção nesse vírus não é a agressividade dele. Ele não é um vírus agressivo. Se não fosse a elevada capacidade de dispersão dele, ele não chamaria muito atenção. Mas o que chama atenção nele é isso, a amplitude de alcance. Ele consegue se propagar muito rapidamente para milhares, milhões de pessoas. É lógico, mesmo tendo uma letalidade baixa, mas alcançando uma quantidade grande, o total de pessoas que padecerão por causa desse vírus fica elevado. E quando é que se percebeu que acima de 60 anos era um grupo de risco? Como essa doença não existia, é preciso que a experiência, os fatos, os dados numéricos demonstrem o que está acontecendo. A epidemiologia faz exatamente isso. Ela vai analisando o que está acontecendo. Quantas pessoas adoeceram, quantas ficaram em situação grave, quantas foram a óbito, qual a intensidade, qual o tempo que se leva para isso. Então, a partir da construção de uma série histórica mínima, se percebeu que a partir dos 50, 40, 50 anos, os índices começam a subir e vão dobrando praticamente a cada 10 anos de acréscimo de idade. E por essa razão, sabe-se hoje que essa doença Covid-19 ela é muito mais perigosa para os idosos. Sobretudo porque os idosos, além de terem um sistema imunológico mais fragilizado,
De maneira geral, é mais comum encontrar entre os idosos situações de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras situações, simplesmente pelo tempo de vida. A probabilidade é que tenha mais casos de doenças e de ocorrências crônicas permanentes com os quais os idosos convivem e que o tornem mais suscetível. 8 horas mais 14 minutos, hoje com o Ricardo Buchaú, diretor da Vigilância Saúde aqui de Jacareí, engenheiro sanitarista, falando sobre o Covid-19 e também sobre dengue, daqui a pouquinho no nosso Jornal da Mensagem. Pois não, Ana? Sim, Dona, a participação que chega aqui de uma ouvinte de Jacareí, ela gostaria de saber do Ricardo qual que é a orientação para pessoas que trabalham em lugares de grande movimentação. Ela trabalha em um supermercado e está com bastante medo, diz que ontem parecia Natal, muita gente aí fazendo estoque de comida, uma movimentação muito acima da média e os funcionários bastante temerosos. É verdade. A regra, na verdade, para qualquer situação, para qualquer ambiente, é diminuir o tempo de permanência num local onde tenha grande afluxo de pessoas. Se isso, por qualquer razão, não for possível, é preciso trabalhar no sentido de aumentar os cuidados com a aeração, a ventilação do lugar, portas e janelas o máximo abertas, ventiladores ligados e os cuidados de higienização do local e higienização pessoal. É uma coisa preocupante, nós estamos trabalhando nesse sentido. O prefeito Isaías aqui de Jacareí já tomou algumas decisões no âmbito da administração pública. Estamos estudando agora as questões que envolvem as atividades privadas, mas nós sabemos com certeza que a única forma de fazer um enfrentamento a uma pandemia é minimizar o impacto que ela vai causar, porque ela vai chegar, mas para que ela chegue menos intensa, o segredo é facilitar as coisas para o vírus. E a gente consegue tornar bastante difícil para o vírus a transmissão de uma pessoa para outra quando a gente evita aglomerações, quando a gente ventila o local, quando se tomam medidas de higienização do ambiente, das coisas e das próprias pessoas. Muita gente tem falado que tem sido um exagero dos governos em essa questão de parar tudo, escola, indústria, universidade. Qual que é a opinião do Ricardo? Não é um exagero não. Como nós dissemos, se a epidemia começar, você não controla mais. As medidas que se podem tomar para minimizar o impacto tem que ser agora. Então, o correto é fazer isso mesmo. Já está sinalizado que ela está dando os primeiros passos, os gráficos mostram isso. Então, é agora a hora exata de se fazer isso. Deixar passar essa oportunidade é ter que amargar e contabilizar depois muitos danos provocados pela epidemia. Ontem até dei exemplo, Ricardo, aqui na Rádio Mensagem, um exemplo, infelizmente, não muito bom, mas que ajuda a gente a entender como é que a epidemia funciona. Eu gostaria que você avaliasse isso. Deu o exemplo de quando tem um tiroteio, né? A gente vê em filmes, por exemplo, abaixa todo mundo, abaixa para a bala não pegar em ninguém. O que a gente está fazendo em isolar, principalmente os idosos, a gente está fazendo basicamente isso. Abaixando para deixar o vírus passar, porque ele tem uma incidência, pelo menos alguns gráficos que a gente viu no Washington Post, por exemplo, um que viralizou, a gente viu muito bem isso. Faz sentido, nesse exemplo que eu estou utilizando, é como se a gente estivesse aí se abaixando para deixar o vírus passar? Perfeitamente, é exatamente isso. Que medidas nós podemos tomar, inclusive medidas mecânicas mesmo, como essa de ficar em casa, se afastar. O que se está fazendo é isso que você falou. Eu preciso me afastar da zona de perigo. Então eu abaixo porque a bala está passando por cima. A analogia está perfeita. Agora, o cuidado é justamente dentro daquele espírito que nós comentamos agora há pouco. O que é que eu posso fazer para dificultar para o vírus passar de uma pessoa para outra? O resto é criatividade. Cada pessoa, cada empresa, cada instituição, cada governo pode se basear nisso. A essência consiste em adotar medidas
as mais criativas que sejam, mas que efetivamente dificultem para o vírus passar de uma pessoa para outra. Se você mantiver distância das pessoas, claro, sempre que possível, se você higienizar tudo, se você lavar as mãos frequentemente, higienizar, lavar o rosto, lavar o nariz, trocar de roupa, tomar esses cuidados, fica bastante difícil para o vírus. Ele só tem essa facilidade de passar de uma pessoa para outra porque nós facilitamos para ele. Somos nós que criamos as condições de facilidade. Portanto, evitar e fazer o abaixamento na hora do tiroteio está perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de transmissão, Ricardo. Nós estamos aqui com álcool gel, água e sabão, essa orientação da higiene, mas se eu tocar na tua mão, eu já estou transmitindo para você? Como é que funciona? Ou é apenas viral? Breve segundo, né, Doni? Um toque, um breve segundo, né? Isso, como que é? Se é pelas mãos, se é pela saliva, qual que é o processo de transmissão? O vírus sai do corpo de uma pessoa. Essencialmente existem outras formas, já se identificou aí o contato por urina, por fezes e tal, mas essencialmente o vírus sai do corpo da pessoa quando ela espirra, quando tosse, as gotículas, os aerossóis que ficam no ar e depositam nas superfícies. Esse vírus, por ter uma capacidade de sobrevivência de algumas horas em cima de uma mesa, você espirra no ambiente, vai embora. Vem uma pessoa, toca naquela mesa, o vírus vai para a mão dela. Quando ela coçar o olho, coçar o nariz, puser a mão na boca, pegar um alimento, ingerir, ela colocou o vírus dentro dela. Daí para frente o vírus se multiplica muito rapidamente dentro do organismo dela. Então, de fato, um simples toque de mão, dependendo da mão, se a mão estiver contaminada, vai passar sim para o outro. Mas não é só a mão, não. O abraço, por exemplo, quando você toca na roupa do outro. Se esse outro está contaminado, ele não precisa estar doente. O vírus não precisa estar no organismo dele. Mas ele estava, por exemplo, num elevador, onde uma pessoa com vírus espirrou, ficou na roupa dele. A hora que você dá um abraço nele ou um tapinha nas costas, você está trazendo para você o vírus. Isso tudo que o Ricardo falou agora, a grande preocupação para quem não está tendo a oportunidade de ficar em casa, uma grande maioria das pessoas, como nós aqui na Rádio Mensagem, nós temos que vir trabalhar. E eu venho trabalhar de ônibus. Então, muitas pessoas estão preocupadas com o ônibus, né? Porque no ônibus, ninguém é de ninguém, né? Literalmente, não tem álcool em gel que vença o nível de contaminação dentro de um ônibus. Qual que é a orientação para os trabalhadores que estão tendo que utilizar o transporte coletivo? Na impossibilidade de ser evitado, fazer tão logo possa, fazer higienização completa, sobretudo das mãos. Evitar, se possível, a proximidade. Às vezes não dá porque o ônibus vem lotado. Mas deixar claro para todo mundo que as janelas precisam ficar totalmente abertas. O ambiente precisa ficar o mais possível ventilado. Nós estamos fazendo ingerência junto às empresas de transportes para que elas façam uma higienização completa do ônibus toda vez que ele parar. Eu acabo de receber aqui da assessoria de imprensa, né, da Busvale, né, justamente sobre isso, dizendo que a adoção do protocolo rígido de higienização diária dos ônibus com bactericida e através de pulverizador de pressão prévia para garantir que todas as partes recebam o produto, em especial nos pontos de contato com as mãos dos usuários e tripulação, tais como balaústres, bancos, caixa de cobrança, validadores e cabine do motorista. Então, como medida de prevenção do novo coronavírus, aí as empresas vão adotar, e principalmente a JTU vai adotar esse sistema também, viu, Ana? Sim, Doni, várias participações aqui, muitas dúvidas, uma bastante curiosa, chega da ouvinte Daisy, ela diz o seguinte, que ela recebe todos os meses aí a imagem da mãe rainha, né, que passa de casa em casa, e gostaria de saber se essa pode ser uma forma de transmissão. A pequena imagem da mãe rainha, né, para o nosso diretor ter conhecimento, ela é feita em madeira e é uma estampa de Nossa Senhora que vai passando de mão em mão. Gostaria de saber se isso é uma forma de transmissão e também se o vírus sai pelo suor. Se não houver a higienização das mãos das pessoas que tocam o que quer que seja, haverá sim a transmissão. Então é necessário que haja um posicionamento. Se a imagem é transferida de mão em mão, que cada pessoa só se permita tocar
se tiver feito a higienização e a própria imagem ser higienizada no começo e no fim com álcool. A pergunta do Aurélio aqui para o Ricardo Buchaú, ele diz aqui: eu sei que existe o receio de faltar para o pessoal da saúde, mas não seria uma precaução mais barata investir fortemente nas máscaras para as pessoas? Existe essa impressão. A máscara causa uma falsa impressão de segurança. Você não precisa se preocupar tanto com o uso de máscara se você não trabalha em um ambiente, por exemplo, você faz atendimento de pessoas, então você lida com centenas de pessoas muito próximo delas todos os dias. Assim como um atendente que fica num balcão atendendo centenas de pessoas, assim como um profissional de saúde que atende pessoas possivelmente portadoras do vírus. Se você é um cidadão comum, você não tem por que fazer uso da máscara. A sua preocupação muito maior deveria ser com suas mãos, com seu rosto, com sua roupa, com evitar contato com pessoas. A gente tem percebido que algumas pessoas colocam a máscara e pronto, estou seguro. Não está, não. A máscara é um instrumento para isolar a pessoa doente. Então é o doente que deve usar a máscara inicialmente, para que ao espirrar, ao tossir, ele não transmita para o ambiente o vírus que possivelmente ele possa ter. Insistimos, o uso de máscara é recomendável para aquelas pessoas que têm uma interface com um grande número de outras pessoas, ou profissionais de saúde que lidam com pessoas possivelmente portadoras do vírus. Aconselha-se hoje, Ricardo, a pessoa que está com aquele leve resfriado, já de não ir trabalhar? Na verdade, não é o fato de estar com um leve resfriado. Se você está tossindo, se você está espirrando, você não deve trabalhar. Se você está simplesmente gripado, aí é um entendimento seu com a empresa. Num preciosismo de precaução, nós diríamos: se você tiver qualquer sinalzinho de gripe, fique na sua casa. Muitas vezes isso não dá para ser operacionalizado. A rigor, num extremo máximo de segurança, seria isso. A recomendação que a gente dá é: se você tiver um simples resfriado, você não precisa nem ir até o posto médico, o posto de saúde. Faz os seus tratamentozinhos em casa mesmo, evite o afluxo aos centros de saúde, para que eles possam atender de fato aonde houver necessidade de apoio médico. Sim, faltou só a resposta, Ricardo, sobre o suor da ouvinte Daisy, que falou da mãe rainha. Ela perguntou da transmissão via suor, e também uma participação que chegou aqui do nosso ouvinte Wagner. Ele tem 62 anos e está falando sobre a orientação para ficar em casa, mas ele tem que ir no SIM retirar um papel para um exame e tomar algumas vacinas, e sabe que o SIM é lotado de pessoas idosas principalmente. Gostaria de saber qual é a orientação para ele e a questão do suor. A princípio, como nós dissemos, essa doença é nova, e muito do que nós comentamos aqui e muito do que tem sido explanado para a população em todo o mundo está sendo descoberto agora. A recomendação que se dá é que qualquer fluido do corpo, lágrima, suor, saliva, fezes, urina, qualquer coisa que saia de dentro do seu corpo, considere aquilo como um foco de contaminação. A segunda coisa, com relação ao idoso, nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar a permanência do idoso em casa, para que ele não tenha que se deslocar até o posto para pegar receita, pegar medicamento, fazer algum atendimento. A Secretaria de Saúde está trabalhando nesse sentido e vai iniciar os contatos com esses pacientes idosos. A regra, então, para que evitem, né, esse deslocamento. Para que evitem. O idoso deve permanecer o mais possível dentro de casa. Eu já acompanhei nesse final de semana, aliás, nessa semana, algumas dicas de alguns especialistas de ponto de ônibus, ervas, chás e algumas dicas de tomar água quente, chá quente, para poder se proteger. O que tem de verdade nisso? Não procede. Muitas plantas, a fitoterapia é uma ciência bastante válida, muitas plantas
tem o condão de ajudar em sintomas, mas não em combater vírus. Então, no caso de uma doença como o coronavírus, não tem chazinho, não tem gargarejo, não tem que vá combater. Agora, é interessante sim, se você usar a água quente com vinagre, com sal e fizer aquele tradicional gargarejo que a gente faz para a garganta, se você fizer isso constantemente, você reduz significativamente a possibilidade de proliferação do vírus na sua garganta. Esse vírus, ele não se dá muito bem com temperaturas que para nós são temperaturas ambiente. Ele não se dá muito bem. Por isso existe a expectativa de como é que esse vírus vai se comportar aqui em países tropicais. Não se sabe ainda. Na verdade, o comportamento dele seria naquela condição dele estar no ambiente, não estar dentro das pessoas, porque estando dentro das pessoas ele está no ambiente dele, em qualquer lugar do planeta. Uhum. Então. Sim, Doni, ainda falando sobre as receitas caseiras, tem muita coisa passando aí na internet, né? As pessoas atrás de álcool em gel, sobretudo, e algumas receitas caseiras de álcool em gel, com gel de cabelo, inclusive, né? E álcool, enfim. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque as pessoas realmente não estão encontrando o álcool em gel e se isso pode ser substituído e se pode ser criado de alguma forma dentro de casa e qual é o risco. Não é recomendável que se invente nada, principalmente para ficar mais barato. O risco é muito grande e no final pode ficar mais caro. Quando a gente começa a inventar e fazer as coisas, fica a impressão de uma condição de segurança que na verdade não é real. Vai haver falta do cuidado real sendo substituído por uma crença, por uma impressão. Então, qualquer invenção nesse sentido deve ser evitada. É certo que se você não tiver sabonete, você só deve pensar no álcool gel se você não puder lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver sabão, usa detergente. Não tem problema. Então, você só vai usar álcool gel se você não tiver sabão para lavar as mãos, se você não tiver um sabonete. Se você não tiver um sabonete líquido, em pedra, em barra, do jeito que for. O álcool gel é vamos dizer assim, um complemento. E é uma facilidade que você pode botar na bolsa, por exemplo, botar dentro do bolso e periodicamente está desinfetando. Você vai num banheiro público, por exemplo, você desinfeta, pega um papelzinho, desinfeta a maçaneta, coisas do gênero, a própria torneira da pia e tal. Mas no dia a dia, em casa, no trabalho, lava as mãos, esse é o segredo. Hoje conversando com o Ricardo Buchaú, diretor da Vigilância à Saúde aqui de Jacareí, conversando conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem, dando dicas sobre o Covid-19. E a gente vai para um breve intervalo, a gente vai voltar para falar sobre esse assunto, também sobre a dengue, hein? E está baixando a guarda também sobre a dengue, uma outra questão aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba também. Nós vamos no intervalo, a gente volta já já e você pode deixar também a sua pergunta aqui para o nosso Facebook e também para o nosso WhatsApp. Vamos no intervalo, já já voltamos com muito mais, até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta quarta-feira, hoje falando sobre o Covid-19, falando aqui sobre o Covid-19 e também sobre a dengue. Conosco hoje o Ricardo Buchaú, que é o engenheiro sanitarista e diretor de Vigilância e Saúde aqui de Jacareí. Ô Ricardo, pergunta que chega aqui pelo nosso WhatsApp, destacando o seguinte, frutas de feira, mercado podem transmitir a doença? Qualquer coisa que você vai ingerir, se ela esteve exposta num ambiente onde pessoas contaminadas tocaram ou sobre as quais as pessoas tossiram ou espirraram, elas vão estar com aquele vírus. Talvez uma banana não seja o caso, porque você vai tirar a parte externa, vai comer a parte de dentro, se você não tocar. Mas geralmente, vamos imaginar uma banana.
a sua própria mão vai tocar na casca, vai se contaminar. Na hora que você pegar o fruto propriamente dito, você está contaminando ele. Então, uma maçã que você vai morder diretamente, tudo isso é possível sim. Não há por que não considerar, porque esse vírus tem a possibilidade de sobreviver em várias superfícies, né? Não sei se tem estudos a respeito do tempo em que ele sobreviveria, mas numa feira é um entra e sai de pessoas tocando, pegando frutas e tal, e se no meio tiver alguém contaminado, a transmissão é possível sim, pelo próprio contato. A pergunta, Ana, é pertinente, porque no supermercado tem muita gente que gosta de dar uma degustada nas frutas, né? Ali, in natura mesmo, viu? É, sim, Doni, e aí a orientação que a gente reforça, né, não tem exceções. Ontem mesmo a gente falou aqui no Jornal da Mensagem de uma ouvinte jovem que se dispôs a buscar coisas para os idosos na rua dela, na farmácia, no supermercado. Então, é evitar aglomerações. Se você tem aí uma pessoa mais jovem que possa fazer isso por você, mande essa pessoa no supermercado, porque a gente está vendo aí na fala do Ricardo que não há exceções, né? Na Itália mesmo, as pessoas que vão na farmácia ou comprar comida, elas se abordadas pela polícia, elas têm que mostrar a nota comprovando que foram realmente no mercado, senão elas são multadas. Então a situação ainda não é essa no Brasil, porque se considera aí o bom senso das pessoas para evitar aglomerações. 8 horas mais 37 minutos. Daqui a pouquinho, em relação à questão dos bancos, tem muita gente perguntando, mas a reunião aconteceu da FEBRABAN, e a FENABRAN também está acontecendo essa reunião para definir o que vai acontecer com os bancos também. Pois não, Ana? Sim, a participação que chega aqui da nossa ouvinte, ela gostaria de saber se ela pode continuar fazendo academia. Tem 69 anos, faz academia particular, gostaria de saber se pode continuar ou não. Academia particular é só ela? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, não é recomendável. Não pelo fato de ser academia, mas pelo fato de estar junto com várias pessoas que vêm cada um de um local, cada um com uma história de possível carregamento, vamos dizer assim, desses vírus nas roupas, nas mãos, nas toalhas, etc. Então, a princípio, se o idoso puder isolar-se do contato físico com outras pessoas o mais possível, essa seria a situação ideal. Nem sempre isso é possível, mas podendo evitar, é recomendável nesta hora. Deixa eu aproveitar, Ricardo, tem muita gente que tem parente que está na Europa, está voltando para o Brasil, vindo aqui para o Vale do Paraíba. Qual que é a recomendação? Essas pessoas deveriam permanecer num hotel ou num quarto isolado durante 14 dias pelo menos, a fim de deixar passar, vamos dizer assim, o ciclo do vírus no organismo como medida de segurança. Porque a probabilidade de se vir de uma região onde há uma circulação e, dependendo do país, até muito elevada, a probabilidade dessa pessoa estar trazendo consigo no próprio organismo, ou na pele, na roupa, na bagagem, no que quer que seja, trazendo esse vírus é significativa. De modo que todo cuidado com a higienização dela, da roupa dela, uso de toalha exclusiva para ela, toalha de rosto, papel, toalha, até toalha descartável, se fosse possível, para enxugar as mãos, para o rosto, etc., até passar esse primeiro período. As empresas, o que elas estão fazendo? As empresas conscientes e que seguem a orientação. Seus profissionais ficam quase que de quarentena por 2 semanas num quarto de hotel. Essa prática tem sido adotada justamente por isso, porque é uma condição diferenciada. Essas pessoas que estão vindo de países onde a circulação está muito intensa, é quase que uma certeza de que elas estão trazendo o vírus. Elas podem não estar doentes, mas é bastante provável que elas estejam trazendo o vírus. É isso que eu queria falar com o Ricardo em relação aos assintomáticos, né? A gente teve aí 2 testes negativos do presidente Bolsonaro, 13 pessoas da equipe dele, da comitiva que esteve aos Estados Unidos, confirmaram o vírus, e eu gostaria que ele falasse sobre a questão do assintomático, a pessoa que está sem sintomas, transmitir o vírus, e também a transmissão comunitária, que já tem casos aqui no Brasil. Isso é uma coisa interessante que é preciso observar. A gente notou que alguns países, como a Coreia, por exemplo, e o Japão,
eles fazem testes em várias pessoas, independente delas estarem doentes ou não, terem sintomas ou não. Eles generalizam, fazem um mutirão de testes. Nesse bolo de testes, eles conseguem detectar várias pessoas com o vírus, mas que não estão doentes. Pessoas que estão no seu dia a dia, provavelmente transmitindo o vírus para os seus parceiros, para os seus colegas de trabalho, de escola, etc., e não sabiam disso. Com isso, eles conseguem duas coisas: detectar isso e ampliar o universo de pessoas contaminadas, ainda que sem sintomas. Na Itália, por exemplo, onde não se fez isso, as pessoas que fizeram os testes são apenas aquelas doentes que procuraram o serviço médico. O universo fica restrito. Se eu não procurei o serviço médico, se eu não apresentei sintoma, ninguém sabe que eu estou doente. Então, parece que tem menos gente, e aí as pessoas que morrem vão ser em número proporcionalmente maior, vai dar um índice de letalidade maior, porque eu teria muito mais gente na população que também está com o vírus, mas não está doente. Isso significa que é possível sim, e isso tem sido demonstrado por vários trabalhos aí, que a pessoa, embora ela não esteja apresentando sintomas, ela pode estar transmitindo o vírus também. E isso ocorre com várias doenças virais. Conosco hoje o Ricardo Buchaú, diretor de Vigilância e Saúde aqui de Jacareí, engenheiro sanitarista. E agora a gente vai para São José dos Campos com a Jaqueline Bueno Inácio. Ela é diretora do PROCON de São José dos Campos, Ana Lúcia, até porque tem tantas reclamações. Até o Ricardo tomar uma água aqui também, para depois trazer outros assuntos, mas é importante destacar a preocupação aí da defesa do consumidor, porque infelizmente no momento onde as pessoas precisam ter empatia e ser cidadãos solidários, tem pessoas que se aproveitam, né? Sim, Dona, é inacreditável, né? A gente está vendo aí várias cenas de pessoas, como disse aí a nossa ouvinte, né? Ontem os supermercados aqui de Jacareí parecia Natal, né? Lotado de pessoas estocando comida. Isso não é necessário. Estamos vendo também alguns abusos no que diz respeito ao direito do consumidor, e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Jaqueline Bueno Inácio, lá em São José dos Campos. Jaqueline, muito obrigada pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de levar a informação correta para o consumidor. É uma oportunidade muito boa. Jaqueline, como é que o PROCON está trabalhando em relação a esses itens essenciais, como por exemplo o álcool em gel e até o uso de máscaras para as pessoas que mais precisam? Como que vocês estão atuando nesse momento? Olha, desde o dia 4 de março, já antecipando, nós já estávamos prevendo que isso aconteceria. Então, o que nós fizemos? Desde o comecinho, no dia 4 de março, nós começamos a notificar e todas as grandes redes de farmácia, drogarias, lojas de equipamento de proteção individual e também papelarias. Por quê? Nós estávamos prevendo que esse material ia faltar, álcool gel, luvas e também máscaras, e que eventualmente esse tipo de fornecedor, de comerciante, poderia cometer abusos. E é exatamente o que está acontecendo, que estão nos relatando. Nós notificamos para que eles apresentassem, os últimos 12 meses os preços praticados, e demos um prazo de 10 dias úteis para a resposta. Então o prazo está findando. Em decorrência disso, nós podemos fazer um controle de preços para verificar. Teve variação e teve um aumento injustificado, aí nós vamos autuar. Por que eu falo injustificado? Muitas vezes pode acontecer deles terem comprado do fabricante num preço maior. Aí nós vamos ter que fazer notificação pro fabricante para que ele comprove o porquê do aumento. Porém, as pessoas que tiverem nota fiscal de compra, vamos imaginar que tem uma nota fiscal no começo de fevereiro de R$ 9,00 o álcool gel e agora R$ 25, R$ 30 também a nota fiscal, levou para o PROCON, nós já podemos autuar esse fornecedor, né, ou esse lojista, e tomar até medidas mais drásticas. Porém, a gente precisa estar munido da documentação. E aquela pessoa que comprovadamente foi vítima desse crime contra o sistema financeiro, contra o consumidor também,
aí a gente pode pedir até a devolução do valor pago a mais. Só que nós precisamos primeiro fazer essa verificação, ter cautela, dar a oportunidade do contraditório e ampla defesa também para o fornecedor, e só assim a gente autua. Então é um trabalho preventivo muito forte e que surte muito efeito. Jaqueline, bom dia, o Donizete, tudo bem, né? Bom dia, Donizete, graças a Deus. Então tá bom. Jaqueline, uma pergunta sobre a questão do lojista ou supermercado, ele pode limitar o número de produtos para cada pessoa? Pode. Hoje é até uma atitude de prevenção, porque a gente está vendo nessa situação, as pessoas estão perdendo o controle um pouco da situação, então as pessoas estão estocando comida, álcool gel, estocando coisas desnecessárias. Aí você imagina o seguinte: eu moro na minha casa em 3 pessoas e trago 5 álcool gel para minha casa. Você também tem a sua família, então eu vou ficar com álcool gel sobrando aqui e você na sua casa vai ficar faltando, porque eu levei e trouxe todos para minha casa. Então eles estão limitando a 2 por pessoa, e é uma atitude, pelo entendimento do PROCON, razoável. Pode sim, em situações de epidemia ou pandemia, ter a limitação para que todos sejam atendidos e que eu não fique com o álcool gel sobrando na minha casa e você na sua sem estoque nenhum, sem nenhum para utilização. Então é uma atitude até mesmo coerente e responsável. Nós conversamos com a Jaqueline Bueno Inácio, que é coordenadora do PROCON em São José dos Campos. Jaqueline, muito obrigado, e a gente segue aí em contato em relação a essas questões envolvendo então o consumo nesse período de Covid-19. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição em qualquer horário, podem me ligar que eu passo as informações. Nós que agradecemos, obrigado a Jaqueline participando conosco. Ô Ricardo, aqui em Jacareí, por exemplo, já se pensa em determinar alguns espaços na área de saúde, ainda está cedo. Quando é que se toma esse tipo de medida de separar alguns leitos para atender as pessoas? Na verdade, isso foi feito o mês passado, quando da elaboração de um plano de contingência. A gente projeta as possibilidades e aí começa a trabalhar nesse sentido. Quantos leitos nós vamos precisar, onde estarão esses leitos, como é que nós vamos conformar isso, o horário de funcionamento das UBSs, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, tudo isso já vem sendo trabalhado desde o mês passado. Uhum. Uma pergunta que chega aqui, muito pertinente, é a questão do dinheiro, né? Como é que faz aí para a circulação de dinheiro? O dinheiro pode transmitir, Ricardo? A princípio, qualquer coisa que com variações, vamos dizer assim, na capacidade de permanência do vírus vivo naquela superfície, sabe que as superfícies metálicas é onde ele sobrevive por mais tempo. Mas qualquer tipo de tecido, ele sobrevive por horas no tecido. O dinheiro é uma forma de tecido, é uma forma de papel, ele sobrevive um bom tempo ali sim. Então o dinheiro transmite sim, é possível você pegar do dinheiro não só esse, como outros vírus e sobretudo muitas bactérias. Uma pergunta que chega aqui também dos nossos ouvintes: não estão achando o álcool em gel para comprar, estão utilizando o álcool comum para fazer a higienização das mãos. Qual que é a orientação nesse sentido? O efeito é o mesmo. O álcool em gel é uma forma de colocar praticidade. Você não pode andar com uma garrafa de álcool na bolsa, mas o álcool em gel você pode botar num potinho e fazer uso dele. Principalmente quando você for pulverizar, usar esse pulverizadorzinho manual, doméstico que a gente tem em casa, pulverizar o assento sanitário, pulverizar qualquer coisa, qualquer superfície, a mesa, quando você quiser limpar. O álcool é o mesmo, a forma em gel é mais para dar aderência nas mãos, na superfície, mas se você usar o álcool doméstico a 70%, ele é bastante eficiente. Um cuidado que se precisa ter é que a gente tem visto, vou comprar o álcool 96, ele é mais forte, eu fico mais seguro usando esse aí. Não é verdade.
O álcool 96 ele tem uma pequeníssima quantidade de água. O álcool 70 tem 30% de água e 70% de álcool. Essa quantidade de água é importantíssima para se criar uma superfície de aderência nas mãos, na pele, nas superfícies de maneira em geral. E muita água também você já vai tirar a capacidade de asepsia que o álcool propicia. O ideal, portanto, é usar o álcool 70 para fazer essa asepsia. A participação que chega aqui, Doni, da Jacira, né, e muitos ouvintes entendendo o que é urgente e o que não é urgente. Ela tem 62 anos de idade, fez uma cirurgia na coluna e precisa agora fazer fisioterapia. Gostaria de saber do Ricardo se é arriscado ela ir até a clínica de fisioterapia. Não, o ir até a clínica, ou se deslocar, não tem maiores riscos, né? Ela vai direto da casa dela para a clínica. É recomendável que ela não faça isso de ônibus, entrar num ônibus cheio de gente. Agora, se ela puder ir de carro ou pegar um Uber, alguma coisa nesse sentido, ela não vai deixar de fazer a fisioterapia por causa disso. Então, faça a higienização possível, tanto ao ir quanto voltar, mas o risco maior está na convivência em locais com muita gente. E a clínica, por sua vez, deve tomar os cuidados de asepsia generalizada, sobretudo quando receber idosos. Duas perguntas para encerrar, Ricardo. Itens de uso constante como óculos e celulares, como deve ser feita a higienização? E também o nosso ouvinte gostaria que falasse sobre as grávidas. Existe um produto específico para higienização de celular. Nesse momento, não precisamos complicar tanto. Você pode usar o álcool 70 embebido numa folha de toalha descartável, toalha de papel descartável, e higienizar o seu óculos, higienizar o seu celular, e é importante que isso seja feito constantemente. O celular é um dos objetos mais contaminados que a pessoa carrega, porque toda hora está em cima de algum lugar, em cima de uma mesa, está na sua mão a todo momento. Não adianta nada lavar e desinfetar as mãos e segurar o celular se ele não foi também limpo e desinfetado. Sobre as grávidas, orientação também das grávidas? A gestante, ela é sempre um cuidado universal que se precisa ter com ela. Não existe ainda a informação para manter a gestante isolada dentro de casa como há com os idosos, mas já se sabe que é recomendável que a gestante tome todos os cuidados. Não há ainda dados suficientes, a doença é muito nova para se ter estatisticamente, olha, nos últimos casos teve tantas gestantes que morreram, tanto isso. Esses dados ainda não existem, como já existe alguma coisa para o idoso permitindo fazer essa afirmação. O que a gente sabe sobre a gestante que cai a imunidade. Ela é sempre considerada uma suscetível por causa disso, né? O processo de gestação gera uma bagunça hormonal no organismo da mulher e deixa ela sempre suscetível. Então, todo cuidado com a gestante é sempre um cuidado com ela e com o bebê. Então, eu acho que esse cuidado, essa preocupação deve ser dupla, inclusive. Muito bem. Tá aí, Ricardo, eu só tenho que agradecer a tua presença aqui, participação aqui no nosso jornal, deu para esclarecer bem sobre esse assunto, e sem terror, né? Ou seja, mais que nós sejamos prudentes, né? Obrigado e até a próxima oportunidade, tá? Nós aqui agradecemos, e você fez uma observação muito boa. Esse vírus não é o vírus do pânico, é o vírus da ação. Ele não tem motivação nenhuma para transformar você numa pessoa assustada, numa pessoa em pânico, mas numa pessoa que tem coisas a fazer e precisa partir para a ação imediatamente. E a ação se resume nisso: evitar aglomeração, evitar contatos diretos com pessoas e fazer a higienização dos ambientes e de suas mãos, do rosto, do nariz, da roupa, de tudo que tiver contato e tiver suscetível ao ambiente. Nós é que agradecemos mais uma vez.
Muito obrigado, estamos sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos, obrigado pela participação hoje também pelo Facebook aqui da nossa Rádio Mensagem, essa entrevista que você também teve acesso de orientação aqui no nosso Jornal da Mensagem. Vamos para o DECOM, Departamento de Comunicação. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. O Pedro Luvisotto que está conosco. Olá, Pedro, muito bom dia. Oi, Doni, bom dia aos nossos rádio ouvintes internautas. E aí na sintonia e também trazendo um link, né, com aquilo que o diretor da Vigilância da Saúde estava dizendo agora há pouco, para evitarmos o pânico, sermos prudentes, ontem foram divulgadas novas medidas e orientações da Diocese como prevenção ao novo coronavírus. O decreto do Bispo Diocesano inicia pedindo que nas paróquias e comunidades sejam compartilhadas e seguidas as orientações dadas pelas autoridades competentes, como acabamos de ouvir do Ricardo, no que diz respeito à higienização das mãos e dos ambientes e no evitar todo deslocamento e aglomeração de pessoas que sejam desnecessárias. O documento divide em duas partes as demais orientações. A primeira diz respeito às atividades pastorais. Dentre as 5 medidas e orientações, destacamos que estão suspensos todos os encontros de catequese até o retorno das atividades escolares, quando isso for determinado pelas autoridades civis. Então, isso é uma orientação, na verdade, um decreto do Bispo Diocesano publicado ontem. Então, estão suspensos todos os encontros de catequese. Também estão suspensas até segunda ordem todas as atividades pastorais, paroquiais e também as atividades diocesanas, como reuniões, formações, encontros, os retiros, encontros de noivos, de pais padrinhos, por exemplo, até também segunda ordem. O decreto também reforça as orientações publicadas no sábado pela Pastoral da Saúde, o qual diz que ficam suspensas as visitas aos enfermos e os idosos, por parte dos agentes da Pastoral da Saúde e ministros. O Bispo Diocesano pede para que esse cuidado, porém, para que os enfermos e idosos não fiquem abandonados. Na segunda parte do decreto são apresentadas ações sacramentais, como as pessoas do grupo de risco, aquelas acima de 60 anos, enfermos, gestantes e portadores de doenças crônicas, estão desobrigados de cumprir o preceito da participação em missas dominicais enquanto perdurar a crise. Então, aquelas pessoas acima de 60 anos, os enfermos ou portadores de doenças crônicas estão desobrigados de cumprir o preceito da participação das missas dominicais. E também pede o apoio das equipes paroquiais de comunicação, a PASCOM, para que as transmissões de missas, para que as pessoas em casa possam acompanhar e fazer a comunhão espiritual. E dentre as 9 orientações sacramentais, o decreto afirma que estão suspensos os mutirões de confissão que estavam previstos para acontecer logo, já aconteceram alguns e agora iriam acontecer outros, prévios à Semana Santa. Cada paróquia está se organizando para aumentar então os atendimentos de confissão, tendo em vista o bem do povo e sem risco de aglomeração. O Bispo Diocesano também determina que os ministros extraordinários que estejam no grupo de risco estão dispensados do exercício do seu ministério enquanto perdurar esta crise. E o documento oficial da Diocese, assinado pelo Bispo, encerra reforçando que sejam observadas as orientações que já foram publicadas no início do mês, no dia 4. Estas novas orientações, publicadas ontem, foram aprovadas pelo Conselho de Presbíteros, em reunião extraordinária que aconteceu na última segunda-feira e estão em vigor desde a manhã de ontem. Reforçamos o bom senso e a responsabilidade de todos em evitar o compartilhamento de notícias falsas, as fake news, nas redes sociais e nas rodas de conversa para evitar toda forma de medo e pânico. Então, todos os decretos e orientações da Diocese na íntegra, você pode acessar agora mesmo, aonde puder, no seu celular, no site, e acessar no site diocesano. Compartilhar as notícias verdadeiras e de fontes oficiais. Ao longo da programação da Rádio Mensagem, sempre trazemos as notícias da nossa Diocese, da Igreja no Brasil e no mundo. Da redação do Departamento Diocesano de Comunicação para o Jornal da Mensagem, Pedro Luvisotto. Muito obrigado, Pedro, pelas informações aqui do nosso jornal, da nossa Diocese de São José dos Campos. Muito obrigado. Você volta amanhã com outras informações, ou se tiver informação ao longo do dia, nosso canal está sempre liberado também. Nós vamos ao intervalo e de volta já com o Bosco trazendo informações do esporte. Será que ele encontrou alguma notícia do esporte? Mas ele é o poeta, ele sempre traz boas informações. Já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Vamos para o esporte. Esporte. Alô Bosco, chega mais. Olá, Doni. Olá, amigos do Jornal da Mensagem. Vamos às notícias do esporte. Deve sair hoje o resultado do terceiro teste para coronavírus feitos pelo técnico Jesus do Flamengo. Os 2 primeiros testes tiveram resultados inconclusivos. O ituano acompanha de perto o estado de saúde dos seus jogadores que tiveram contato com o jogador Luan, do Corinthians, que vem sendo avaliado por suspeita de coronavírus. Mesmo tendo apresentado uma melhora clínica, Luan segue em observação, porque não há ainda confirmação sobre o diagnóstico. Depois da UEFA anunciar o adiamento da Eurocopa para 2021, a Conmebol adiou a Copa América, que seria disputada na Argentina e na Colômbia para o ano que vem, sem data definida. O Campeonato Paulista foi paralisado após o fim da 10ª rodada. O último jogo foi realizado entre Ponte Preta e Guarani, com a vitória deste último por 3-2. Agora, só tem uma saída honrosa para o Corinthians, que é a suspensão definitiva do Campeonato Paulista para este ano. Essas são as notas de esporte, meu caro Doni, Ana e ouvintes da Mensagem. Voltaremos na programação normal da emissora. Muito obrigado aí, Bosco, pela sua participação. Você volta daqui a pouco às 10h30 da manhã. Então vamos às últimas informações de hoje, Ana, pois não? Sim, Doni, as unidades do Bom Prato adotaram medidas de prevenção ao novo coronavírus. As ações foram adotadas em todas as unidades do interior por determinação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Os horários de funcionamento das unidades foram estendidos, mas não houve alteração na quantidade de refeições servidas. De segunda a sexta-feira, são servidos 300 cafés da manhã, das 7 da manhã às 9, e os almoços começam às 10 e vão até às 3 horas da tarde, com 1.250 refeições por dia em São José. A nutricionista Thaís Tamires explicou que o processo de higienização dos garfos, colheres, pratos e copos aumentou. Todos os utensílios passam agora por um processo de higienização que conta com uma máquina e nela já há também um detergente antisséptico e também conta aí com a temperatura, né, que ajuda aí a fazer esse trabalho da melhor forma possível. Além disso, também usa-se o álcool 70 antes da entrega aí aos clientes, tudo isso nas bandejas que são utilizadas pela população idosa, sobretudo. Nos restaurantes estão sendo disponibilizados álcool em gel, além de divulgação das medidas de higiene. As mesas foram reorganizadas para que as pessoas fiquem com um espaçamento maior entre os assentos. As filas estão sendo organizadas mantendo uma distância segura entre os clientes na área externa do local, e os trabalhadores que estiverem com sintomas respiratórios ou febre são proibidos de entrar no estabelecimento. Muito bem, com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã e depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. E hoje, Falando de Vida, recebe o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, ele que é médico geriatra, para falar conosco, para dar dicas para o vovô, para a vovó, sobre proteção aí desse vírus também. E outros assuntos aqui no nosso, no Falando de Vida, a partir do 12h15. 9h07, pois não, Ana? Sim, Doni, e também comunicamos aí com pesar o falecimento do diácono Djalma Rezende, da paróquia São Silvestre, aqui em Jacareí. O velório está sendo na matriz da paróquia até às 3 horas da tarde e o enterro será no cemitério do Parque Santo Antônio. Haverá também, segundo a comunidade, uma missa de corpo presente às 2 horas da tarde e os familiares pedem, claro, orações aí a todos. Nossos sentimentos aí à família do diácono Rezende, da paróquia São Silvestre, né? Toda a família e amigos também. E vai lá para os braços do nosso Pai. 9h mais 8, fechamos aí o nosso Jornal da Mensagem. Estaremos aqui sempre à sua disposição, com muita informação e também com muita prestação de serviço e também com muita oração. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem